Vamos dar continuidade à nossa aula. Eu quero ler mais uma passagem bíblica a respeito da fala de Jesus com os mestres da lei. Mas se você vê a trajetória de Jesus inteira, ele vai o tempo inteiro confrontar a narrativa, a fala dos mestres da lei e a incoerência do que eles falavam com o que eles faziam. A lei era boa, a lei que eles seguiam era boa, mas eles são chamados os mestres da lei. Eles sabiam ela de cor, mas o coração deles ainda estava corrompido. Lembrando que Jesus ainda não tinha morrido pelos pecados da humanidade. Nós vamos aprender isso mais adiante e o poder e o efeito que isso tem para nós. Ainda assim, o problema dos fariseus não era o fato deles não conseguirem cumprir a lei em algumas áreas da vida deles. Era eles saberem a lei de cor, exigir a lei do povo, castigar o povo por não cumprir a lei e eles próprios não executarem a lei. Diz assim em Marcos 7, do 1 até o 9. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, estava ainda por lavar. Fazendo um parêntese, nós estamos concluindo o monte de influência da sociedade chamado religião. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam na rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. E aí ele vai dar o exemplo do mandamento que Moisés tinha dado sobre honrar pai e mãe. E na hora de honrar pai e mãe, eles usavam da desculpa que eles eram consagrados a Deus, que eles eram separados para Deus. Mas não vamos enfatizar isto agora. Nós vamos focar na religiosidade. E eu te faço essa pergunta. Primeiramente, como um líder cristão, como você tem tratado as pessoas e como tem sido o seu crivo de cobrança em relação às pessoas, a começar pela sua primeira esfera de liderança e influência, a sua família? Se você é um líder cristão dentro do sistema, quando você chega em casa, se você é filho, você honra teu pai e a tua mãe? Se você é um líder cristão, quando você chega na tua casa, você honra o teu esposo, sendo mulher? Se você é um líder cristão, quando você chega na tua casa, os seus filhos esperam e a sua esposa te espera com ansiedade, porque você é um pai amoroso, honroso, e o amor que você ensina e a obediência aos preceitos cristãos é o mesmo que você cumpre na tua família, lembrando que a maior ordenança de todas é amarmos a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo
como a nós mesmos? O amor. Se você quer quebrar a religiosidade, o amor é um caminho. E nós vamos estudar isso mais para frente. Mas estamos mostrando como é a influência satânica de Satanás nos montes de influência de todas as sociedades. Vamos entrar agora no monte de influência chamado educação. Ele está em parceria com o monte da religião, sim. Porque a educação, ela vai ditar o tipo de mentalidade. Por que você educa um povo, uma população? Você educa para fins específicos. Vamos começar com a primeira estrutura que deveria ser a primeira estrutura a ser educada, que é dentro da família. Dentro da família. Você dá uma determinada educação e ensina modos para os seus filhos ou para quem está sobre a sua tutela, com qual propósito? Deles se tornarem pessoas bem educadas. Sempre tem um propósito por detrás daquele que eu estou estimulando, influenciando, ensinando, transmitindo sabedoria, informação. Existe uma fala que eu gosto muito. Aquilo que você faz fala tão alto a mim que eu não consigo ouvir o que você está me dizendo. Isso serve para o monte da religião, porque o monte da religião, ele também doutrina pessoas, ele também ensina pessoas. E principalmente para o monte da educação, e educação nós sabemos que uma das chamadas de ofício para a edificação do corpo de Cristo é a educação. E vamos ver como ela funciona influenciada pelo mal. O monte da educação no mundo, ela vai te adicionar todo e qualquer tipo de conhecimento, o máximo de conhecimento possível, visando um bem comum ou um propósito que aquelas determinadas políticas públicas, o monte da educação, ele trabalha com as políticas públicas sociais de uma nação. A grade curricular do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, do ensino técnico, a inserção desse tipo de ensino em cada sociedade tem propósito. Tem sociedades que não querem esse tipo de ensino, porque a última coisa que essas sociedades querem é é fazer o povo pensar, é fazer o povo receber conhecimento. Porque quando você estuda sobre conhecimento, aquele que é detentor do conhecimento, ele é detentor de alguma forma de um certo poder. O conhecimento também faz isso. E no monte da educação, nós vemos a doutrinação de uma nação sobre o seu povo a respeito de filosofias, cultura, lembrando que a cultura deriva da palavra culto. Então, aquilo que se adora, aquilo que se crê, aquilo que se preza é ensinado. O conhecimento religioso, o conhecimento histórico, o conhecimento lógico-matemático, através das matérias da grade curricular, visando um fim específico. Porque eu quero que os meus filhos saibam o básico, ou porque na escola dos meus filhos é ensinado o básico a respeito daquilo que é ensinado. Por quê? Porque aquela grade curricular, por exemplo, aqui na nossa nação, ela te prepara para um sistema chamado sistema capitalista. Então ela te prepara para você ser um bom servo, mesmo você alcançando patamares, mas para você trabalhar para você trabalhar numa multinacional, numa grande empresa, numa grande corporação,
Você sempre é preparado para trabalhar para. A educação, ela também é ditadora de valores morais e sociais em cada cultura que está inserida. Não é de se admirar que foi tirado da grade, por exemplo, na minha época, quando eu estudava, tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, que você aprendia os seus deveres mínimos como cidadão da nação e o respeito ao próximo. Eu não vejo mais essa matéria nas grades curriculares. E eu não sei que matéria que foi colocada no lugar dessa. Talvez sociologia, o básico em filosofia. O que eu preciso aprender dos pensadores gregos, o que eles têm a me agregar? Pesquisadores, cientistas da mente humana hoje chegaram à conclusão que o ensino é uma ditadura, onde você recebe a grade curricular como um pensamento fechado pronto. A prova disso é que se você se dá bem em decorar coisas ou se lembrar de coisas, que bom, você vai ter uma média alta, mas você é avaliado pela nota do que você se lembrou daquilo que você estudou. Não é considerado, porque é chamado de ditadura, porque não é considerado a sua vocação, o seu estilo, a sua personalidade como indivíduo, as suas habilidades naturais. Todos os seres humanos, na sua identidade, têm, junto com o seu propósito, o potencial para desenvolver as habilidades que seguirão o seu propósito. Simplesmente porque Deus é perfeito. Só que na grade curricular do monte da educação, isso não é colocado. Isso não é levado em conta. Então, muitos alunos que poderiam ser literalmente prodígios, ao serem estimulados na área certa da sua vocação, só vão descobrir a sua vocação muito tarde, às vezes estão na segunda ou na terceira faculdade tentando se encontrar vocacionalmente. Eu tenho um exemplo muito próximo de mim, de uma pessoa que a vida inteira trabalhou para sustentar a sua família dentro do sistema capitalista, estudou o mínimo que precisou para passar num concurso, foi bancário a vida inteira, a sua esposa também foi funcionária pública e eles sustentaram a família e se aposentaram com aquele salário do sistema. Mas não foi levado em conta o dom vocacional daquele chefe de família. E ele tinha muitos dons artísticos naturais dele. Ele poderia ter vivido um destino diferente do que ele viveu, com certeza. Eu lembro que na minha infância, eu sempre precisei de professores particulares na área de exatas. Mas quando quem me conhece hoje fala, nossa, você tem muitos dons, você tem muitas habilidades desenvolvidas. Mas até no meu curso técnico eu fiz da pré-escola até o magistério. Quando eu fiz o magistério foi seguindo um exemplo, não foi por escolha própria. E aí eu prestei concurso público, cheguei a ministrar aulas, concursada publicamente, e descobri definitivamente que aquilo não era a minha habilidade. Coincidentemente, depois que eu aceitei Jesus, eu também tomei algumas escolhas mais autônomas para a minha vida, onde habilidades que sempre estiveram em mim desde a minha infância, mas não eram consideradas com maior peso, foram desenvolvidas. Mas elas estavam ali desde a minha infância, era visível os meus interesses. Hoje eu consigo analisar isso. Por isso que a educação pode sim ser chamada uma ditadura, aquele pacote completo. Quantas vezes eu não me senti inadequada na minha adolescência? Na minha cabeça eu não ia dar para nada.
Na minha cabeça eu tinha dificuldade de aprendizado. Não, em muitas áreas eu poderia me manifestar notável, mas não eram as áreas específicas da grade curricular. Então, a grade curricular do ensino, ela não respeita a sua originalidade. O Monte da Educação, ele organiza os tipos de servos que o sistema quer ter. Então, ele te prepara para ser um servo do sistema a longo prazo. E você já sai meio que encaminhado pelos professores, até do ensino superior, aonde você deveria trabalhar, estudar. Você não é estimulado. Você é estimulado por uma influência. Você não é estimulado a escolher por conta. Então, o Monte da Educação, o Monte da Educação é um promotor de uma mensagem repetida, não produz inventores, pensadores, criacionistas, produz reprodutores de ideias e não de novas ideias para fins pré-estabelecidos. E aí a gente vê o resultado da nossa sociedade na nossa juventude, que a gente pergunta, nossa, onde o mundo vai parar? Os jovens estão cada vez mais delinquentes e promíscuos. Porque eu tenho certeza que se um jovem é treinado e estimulado desde a infância na habilidade dele, nas habilidades que são natas dele, e a vocação dele é respeitada desde jovem, ele se envolveria bem menos com delinquência, com pornografia, com dependência química. Talvez o projeto de vida dele tivesse muito mais esperança e um futuro se isso fosse observado. Cada monte educacional de cada nação trabalha para o seu próprio interesse e esses interesses são resolvidos juntos com o monte da religião e principalmente o monte político. Paulo alertou o povo grego, que era o povo que sempre deu importância ao conhecimento e de onde provém muitos filósofos e pensadores dessa era. Diz assim em Colossenses 2:8. Por que Paulo alertou o povo grego? Porque o povo grego tinha recebido o conhecimento de Cristo, que nós vamos falar mais para frente, o efeito do conhecimento de Cristo nas nossas vidas e nessas influências. Olha o que Paulo disse: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Quantas vezes eu sou missionária itinerante? No ano de 2023, esta é a minha realidade de serviço. Eu sirvo os povos, as populações, as nações, os indivíduos com todas as habilidades que Deus colocou em mim. Para nós concluirmos, hoje eu sou missionária itinerante e neste meu meio de itinerância, em cada lugar que eu chego para morar, eu me deparo com uma cultura. E o que eu mais me deparei são as pessoas falando: mas aqui nós somos assim. Respeite a nossa cultura, respeite a nossa tradição. Eu tenho algo para te dizer que já vai te despertar para os outros montes. O reino de Deus é uma contracultura que vai confrontar todas as culturas. O reino de Deus vai criar um incômodo. Lembra da palavra que nós estudamos quando começamos este módulo secularismo? Basileia sempre vai incomodar, impactar as tradições. Guarde isso no seu coração. E cuidado, como Paulo diz, que ninguém te escravize com filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam em tradições humanas. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida.
Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.